Transmissão, vamos testar o áudio. Carregando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O outro telefone aqui. Testando, dois, três, testando. Pelo que me parece, tá um áudio interessante. Rio que é a arte de dar bons conselhos. Poeta mais atual e. Tá bom. Ixi, eu tenho que mudar o nome da prova. Eu sempre tô lendo agora, não é introdução a Marx. Eu nunca mudo esse cara. Agora lendo. Opa. Jovem. Eita. Boa. Agora sim. Vamos lá. Deixa o telefone aqui. No PC. Eu bati aqui. Caralho, enrolei tudo. Peraí. Meu telefone é a pior merda que tem. Certo? Certo. Ainda bem que por isso que eu nunca pirei aqui, velho. Quer dizer, eu tentava, mas nunca foi bom. Sempre gostava de brincadeira de correr, de bater, jogar. Beleza. Agora sim. De cada um. Isso aqui nem precisa, né? Foda-se. Só quando eu for testar o áudio mais pra frente. Testando, dois, três, testando. Tá procurando o áudio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Henrique Martins. E onde eu vou ser professor? Enquanto eu não sou, eu vou aprendendo algumas coisas por aqui. Hoje, outro dia de agora leia, né? Eu tô gostando desse formato de livrinho. Eu quero deixar bastante material aí de leitura, de botar no Spotify para escutar e pá. E com a proposta aqui é para quem não tem acesso ou quem não consegue ler um livro por falta de tempo. Ter as leituras aqui por vídeo e também por. Como chama? Por áudio. Vou colocar no Spotify. Alguns episódios do outro não entrou. O outro livro que eu li, na verdade, que é o do Introdução a Marx. Mas eu vou providenciar de levantar de novo isso. Vou ter que baixar o vídeo, converter. O PC é ruim, a memória é ruim, então. Um pouquinho. Mas vai dar certo. Bom, o livro de hoje, esse aqui. Esse aqui. Do Rainer Maria Hilke. Cartas de um Jovem Poeta. Esse não é um livro de. Como é que chama? Eu li uma introdução a Marx, que é um livro mais denso, né, mais pesadão. Esse aqui é uma literatura, né, um livro de poesia. E eu não ia trazer ele. Eu vi ele no TikTok, eu só do TikTok. E eu comprei pra testar, pra ver se era da hora. E eu já li ele todo. E eu falei que, sim, eu preciso gravar esse livro porque ele é muito legal, muito interessante. E dá pra levantar algumas questões. Então a gente vai partir pra essa leitura. Aqui ele mesmo já traz uma introduçãozinha. Esse é um livro de. Acho que é 100. É isso mesmo? Deixa eu ver. 100 páginas. 91 páginas. Acho que eu mato ele em 2 ou 3 dias, porque eu leio devagar. Aqui, ainda mais gravando, né? Mas acho que vai ser uma experiência da hora. E quem acompanha, ou vai acompanhar, vai assistir hoje ou depois, vai curtir. Incrível, né? Vamos lá. Esse é um livro, basicamente assim, é um livro que esse autor é um registro de uma troca de cartas desse autor com um fã, né? Fã, né? Não é fã, é um
né? Alguém que curte o trampo dele. Tá? Eu odeio ler essa parte de trás. Né? Se você ler, parabéns. Eu odeio ler a introdução também, mas essa aqui é interessante porque fala um pouco da vida dele, né? Apresentação. Então eu vou ler. E vai ser legal pelo que a gente vai falar também. Se você curte ler essas partes, mano, desculpa, não vou, eu acho muito chato. Mas aqui fala, né, que tipo, ó, que ele tornou-se um poeta famoso, escritor, aí isso dá uma troca de cartas no qual Rick responde o questionamento do rapaz sobre várias questões, né, artísticas, questões da vida. Basicamente o Rick dando conselhos pra esse menino que escreve também e é super fã dele. Vou começar. No começo, vamos lá? Ó, ele é, René Karl Johann Josef Maria Hilke. Nasceu em Praga, então parte do Império Austro-Húngaro, 4 de dezembro de 1875. É, filho de Josef Hilke, funcionário ferroviário, e Sophie Entz, filha de uma rica família pequena burguesa. A infância de René é cheia de conflitos emocionais e traumas que o marcam para toda a vida. E aqui já sabemos que ele não teve uma infância fácil. Ahn, Até os 5 anos, sua mãe o vestiu com roupas de menina, uma tentativa de compensar a morte de uma filha recém-nascida. Olha lá, trauma de mãe, trauma de filho, mommy issues, que diz, né? E então já vemos que ele vem de um lar um pouquinho desestruturado. Não talvez na parte financeira, que o pai dele era ferroviário e a mãe era pequena burguesa, mas na questão psicológica tem alguns trauminhas aí, né? Talvez, ou não, às vezes ele não tinha nem discernimento, ou tipo, isso nem pesava pra ele, não dá pra saber, né? Porque aqui não fala também. Mexeu com roupas de menina, porque a criança também foda-se, né? Tipo, tá nem aí, foda-se que é de menina, nem papéis. Hum, Em 86, 2 anos após a separação dos pais, Ryuk ingressa na carreira militar, mas abandona 5 anos depois por razões de saúde. Tá, você já é meio fodido. Em 1894, escreve Vida e Canções, seu primeiro livro de poemas. Só que foda, o cara saiu do exército de saúde e escreve um livro de poema depois. Isso é interessante. E claro que é um estereótipo, né? Mas, tipo assim, pelo que a gente tem de alguém que entra pro exército. Mas hoje em dia, né? Naquela época pode ser diferente. O cara tinha que estar no exército, talvez. E no ano seguinte é admitido na universidade, onde estuda literatura, história da arte e filosofia. Que foda, 3 matérias muito fodas. Nessa época escreve Oferenda aos Lares, também de poemas. O cara é o poeta nato. Em 1897 conhece a intelectual e escritora Lou Andres Salomé, por quem se apaixona e escreve, vamos lá, o livro Poemas, Coroado, Coroado dos Sonhos. E, com suas outras primeiras incursões líricas, é de inspiração neorromântica. Salomé é casada, olha, é casada, e o relacionamento amoroso dos dois termina após 3 anos. Não sei se ela é casada com ele ou com outra pessoa, mas creio que é essa aqui com ele. Continuam amigos e confidentes, então era com ele mesmo. E é por sugestão de Salomé que René troca seu nome para Reiner. Olha só. Em 1898, Hilke escreve poemas de advento, e nos anos seguintes ele vai escrever o livro da vida monástica. E aqui contando um pouquinho da história dele, né? Aí falando que ele escreveu, desse livro, comparados, sua produção lírica anterior, blá blá blá. Tá, fala só do livro dele aqui. Escreveu outros livros, se estabelece em Munique, chega a ser recrutada pelo exército, mas consegue uma dispensa. Fixa a residência no castelo de Musot, não sei onde é isso, no cantão da Valais, na Suíça, em 1921. 1921. E lá encontra a inspiração que ele fugia durante. Tá. Eu falei, esses negócios que eu não gosto de ler, acho muito chato. Quem quiser ler, coisar, beleza. Hipótese de Rose, deixa eu ver.
Aí ele teve alguns livros póstumos também, ó. As Rosas e as Janelas. Legal. Onde ele, quando ele morreu, tava lá na lápide, chama epitáfio, né? Rosa, ó, pura contradição, alegria. De ser o sono de ninguém sob tantas pálpebras. Entendi. Nível de poesia que eu ainda não cheguei. Tá, mas vamos pro que interessa, que é a parte legal do livro. Aqui tem mais uma apresentação. Isso aqui me pariu, já. Agora chegamos lá. Cartas de um jovem poeta. De Malandra. Introdução. Era o final. Porra, introdução de novo. Mas aqui acho que é o livro mesmo. É, tem que ser. Era o final do outono de 1902, sentado no parque da Academia Militar em Wennerbracht. Esse nome aqui. Cadê? Aqui. Sobre castanheiros antiquíssimos. Eu estava lendo um livro. De tão profundamente mergulhado na leitura, mal notei quando foi o único não oficial entre os nossos professores. O quê? Horacek, não sei, o bondoso erudito, capelão da academia, aproximou-se de mim. Ele pegou minha mão, o volume. Ele pegou da minha mão o volume, perdão, observou a capa e balançou a cabeça. Poemas de Rainer Maria Rilke? Ah, então é o. É escrito do menino que é fã dele, com certeza. Ele tá lendo o livro do Milk. Perguntou o pensativo. Folheou o livro, acompanhou um ou outro verso, lançou um olhar distraído para o vazio e, por fim, fez um gesto de assentimento com a cabeça. Então o aluno René Rilke se tornou um poeta. Foi assim. Cadê? Foi assim que fiquei sabendo de algumas informações acerca do jovem pálido e magro que os pais haviam escrito. Havia mais de 15 anos na escola militar em St. Pölten, a fim de que ele viesse a ser um oficial. Naquele tempo, o Harek exercia sua função nessa escola. E ele ainda. Cadê? Ele ainda lembrava muito bem do antigo aluno. Escreveu como um rapaz quieto, sério, muito talentoso. E gostaria de se manter afastado dos outros. Olha só, da hora. Gostava de se manter. Da hora não, né? Mó merda, mas é meio que a gente é assim também. Suportava com paciência o constrangimento da vida, do internato e, após o quarto ano, passou junto com os colegas para a Escola Superior Militar. Ficava em Marcoar, não sei falar esse nome. Ali ficou evidente. Ah, aqui ó, como não sei se isso tem a ver se ele teve aqueles traumas na infância que a gente tava falando. Mas você vê que ele é um cara mais contido, que fala que suportava muita coisa, então já deve ter passado por muita coisa, pelo menos nessa primeira impressão aqui. O cara acostumado com estar sozinho e lidar com essas coisas, com seus problemas por ele mesmo, né? Não que isso seja o suprassumo do ser humano, é só. Inclusive, quanto mais pessoas que a gente pode contar, eu acho mais foda do que ter que suportar tudo sozinho, né? Ali ficou evidente que a sua resistência física não era suficiente para seguir a carreira. Por isso, seus pais o tiraram da instituição e lhe permitiram que continuasse os estudos perto de casa, em Praga. Cadê? Em Praga. Horarek? Eu vou mudar o nome desse cara toda vez. Não sabia dizer como a sua vida havia caminhado desde então. Depois dessa conversa, é compreensível que eu tenha decidido, naquela mesma hora, enviar minhas tentativas poéticas a Rainer Maria Milk e lhe pedir sua avaliação. Ainda antes de fazer 20 anos e no limiar de um emprego e. Cadê? De um emprego. Caralho. De um emprego que eu sentia contradizer minhas inclinações. Tinha a esperança de que, caso alguém pudesse me compreender, seria o poeta de Mirzur Fire. Que isso? Para celebrar-me. Ah, é uma coletânea de poemas dele, legal. Escrevi para acompanhar meus versos uma carta na qual me expunha sem reservas,
com uma abertura que escapava ao meu controle, de maneira que nunca fizera antes e nunca voltaria a fazer para qualquer outra pessoa. Ou seja, esse cara era muito fã dele e o professor dele também foi o professor desse Ryuk. E ele decidiu mandar a carta pro cara com os escritos que ele fazia, uma coisa que a gente tava falando antes, né? Os escritos que ele fazia de poemas também, viu o que ele achava. Ele realmente se abriu pro cara, deve ter falado, pô, sou muito fã, papapá, pipipi. Pediu as dicas dele, né? Agora aqui uma questão que eu pensei na hora que eu tava lendo e agora eu lembrei. Isso aqui, será que foi tudo escrito pelo Milk? Ou será que realmente aconteceu essa questão, né, de ele receber as cartas e só registrar ele depois? Tá aí uma pergunta. Talvez se eu lesse essa parte de trás eu saberia, mas foda-se, né? Várias semanas passaram até que a resposta chegasse. A carta pesada lacrada com selo azul. O carimbo dos Correios de Paris, e exibia no envelope as mesmas letras claras, belas e seguras com que o texto fora escrito, da primeira à última linha. Com isso, teve início minha correspondência regular com Rainer Maria Milk, ou Hilk, Milk não, que durou até 1908, diminuindo gradativamente porque a vida me pediu para regiões das quais o cuidado terno, delicado e tocante do poeta havia pretendido justamente me resguardar. Mas isso não é importante. Só são importantes as 10 cartas que se seguem. Importantes para o conhecimento do mundo e que Rainer Maria Rilke viveu e criou. E importantes também para muitos dos que crescem e se transformam hoje e amanhã. Quando fala alguém grandioso e único, os pequenos têm de se calar. Você vê como é que ele admirava esse escritor. A gente vai passar a admirar uns pontos dele também, que eu acho que os cartas são muito legais. Berlim, junho de 1929. Franz Xaver Capus, que é o menino que é fã dele. Paris, 17 de fevereiro de 1903. Prezado senhor, sua carta só me alcançou há poucos dias. Esse aqui é o rei que escrevendo. Respondendo. Quero lhe agradecer por sua grande e amável confiança. Mas é só isso que posso fazer. Não posso entrar em considerações sobre a forma dos seus versos, pois me afasto de qualquer intenção crítica. Isso aqui é legal. Não há nada que toque menos uma obra de arte do que palavras de crítica. Elas não passam de mal-entendidos mais ou menos afortunados. A coisa em geral não são tão fáceis de aprender. As coisas, na verdade, em geral não são tão fáceis de aprender. E dizer como normalmente nos querem levar a acreditar, a maneira dos acontecimentos é indizível. Indizível é que não se pode dizer, pelo menos é pelo que eu entendo, né? Não sei se tem outros significados. Realiza-se em um espaço que nunca uma palavra penetrou. E mais indizíveis do que todos os acontecimentos são as obras de arte. Existências misteriosas cuja vida perdura ao lado da nossa que passa. Feita essa observação prévia, olha, esse aqui eu achei da hora que é um exercício de humildade dele e de lisonjear também o cara que escreveu pra ele, né? De falar que a crítica não se cabe aqui, mas ele tem alguns apontamentos, tal, 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 e que não, ainda mais sobre a arte, achei muito interessante logo já no começo, já fiquei como, caralho, da hora. Feita essa observação prévia, posso lhe dizer ainda, lendo o que, macho? Cara, eu tô lendo esse livrinho aqui, ó, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Eu vi esse livro aqui no TikTok e comprei, li e agora eu tô gravando aqui porque eu tenho uma série de livros. Primeiro que ele foi a Introdução ao Marx. Se você quiser acompanhar, tem lá ver aí sempre quando dá. E tem o canal no YouTube lá e Spotify. Só dá uma conferida. Tamo junto. E fica à vontade aí pra acompanhar a leitura. Ou fica à vontade pra você fazer o que você quiser. Muito bem-vindo. Ah, não possui uma forma própria, mas apenas indicações silenciosas e veladas de personalidade. Sinto esse tipo de indicação de modo mais claro no último poema, Minha Alma. Aqui o Ryuk vai descrever um poema que o menino lá escreveu para ele em carta, né? Ali, algo de próprio quer ganhar expressão.
E no belo poema A Leopardi, talvez se desenvolva uma espécie de afinidade com aquele grande solitário. Apesar disso, os poemas ainda não são independentes. Não têm autonomia, mesmo o último e o dedicado a Leopardi. Sua carta amável que os acompanha não deixou de me esclarecer alguma insuficiência que senti ao ler seus versos, sem no entanto ser capaz de designá-la pelo nome. A crítica que ele está fazendo, pelo que eu entendi, é o quê? Que, apesar de serem poemas bonitos e alguns chamarem a atenção dele, eles não têm a identidade do autor, né? Meio que ele fala que ele tenta se expressar, tenta chegar a algum ponto, mas não tá. Não, não, que nem ele fala, né? No entanto, não consegue ser capaz de designá-lo pelo nome. Ele não tá chegando naquela emoção que ele quer mostrar, ou ele não tá conseguindo demonstrar, alguma coisa tá segurando ele. E é um apontamento que ele faz, mesmo com aquele exercício de humildade que ele demonstrou antes, né? O senhor me pergunta se os seus versos são bons. Pergunta, pergunta isso a mim. Já perguntou a mesma coisa a outras pessoas antes. Envia os seus versos para revistas. Faz comparações entre eles e outros poemas e se inquieta um ou outro, ou quando um ou outro redator recua suas tentativas de publicação. Agora, como me deu licença de aconselhá-lo, lhe peço para desistir de tudo isso. O senhor olha para fora e é isso sobretudo que não deveria fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo. Ninguém. Há apenas um meio. Há apenas um meio, ele está falando. Volte-se para si mesmo, investigue o motivo que o impede a escrever, comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração, confesse a si mesmo que o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Eu acho isso muito foda. Mas ainda tem algum apontamento aqui que eu acho legal também falar. Eu também escrevo, e aqui ele tá falando pra pessoa, pro menino se voltar assim, esquecer a opinião de outras pessoas e ver que se ele não escrevesse, se isso faria falta, tá ligado? Se escrever pra ele é algo que, não tô falando, não é necessidade talvez, né, mas algo que tipo assim, ele precisa, se é necessidade precisa, né, mas algo que ele sente e se ele não fizesse, a vida dele seria menor, tá ligado? E quem tem esse exercício de escrever ou fazer algum tipo de criação do que quer que seja, uma hora sente essa necessidade de expor, de fazer pelo menos, nem que seja sem expor, tá ligado? E o apontamento que eu tenho aqui é que ele fala tipo de escrever e ninguém pode ajudá-lo. Eu acho que além claro, ele tá falando da pessoa investigar a si própria, existe o apontamento de que, pelo menos na minha visão de mundo, as coisas não se fazem sozinhas. E para você chegar a um ponto e se entender, entender o próximo, entender o mundo, tem que se relacionar consigo mesmo, com o mundo e com o próximo, saca? Se relacionar consigo mesmo, com o mundo e com o próximo, porque por si só, ó, a gente não chega muito longe, pelo menos na minha visão de mundo. É, comprove se ele estende as raízes até o ponto. Isso aqui eu já li, né? Beleza. Sobre tudo isto, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa de sua madrugada: preciso escrever? Aquele que a gente está falando de necessidade agora. Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. E, se ela for afirmativa, se você precisar mesmo escrever, se o senhor for capaz de enfrentar essa pergunta grave com um forte e simples preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se informar, desculpa, sua vida tem de se tornar, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. Então, se aproxime da natureza. Procure, como o primeiro homem, dizer o que vê e vivencia e perde. Não escreva poemas de amor. Evite a princípio aquelas formas que não são muito usuais. Tá, peraí, vamos parar aqui por enquanto. Aqui a gente está falando da necessidade da escrita e ele se pergunta se realmente precisa. Se a resposta for sim,
Ele tá dando a dica da pessoa se moldar, moldar a vida dela, para que ela consiga fazer aquilo. Isso aqui serve de diversos modos, porque quando a gente encontra algum bagulho que a gente sente, que gosta e precisa, isso não vem do nada, né? Vem de todas as experiências do que a gente vive, do que a gente recebe. Por exemplo, um cara nunca vai ter necessidade de tocar violão se ele nunca viu um violão, se ele nunca tocou no violão. Da mesma forma que um cara que nunca escreveu, não sabe escrever, nunca vai sentir essa necessidade. Então, isso vem de fora, de qualquer forma, esse primeiro contato. Mas quando a gente interioriza isso, a gente não, né? Quando a gente recebe esse estímulo e percebe que a gente tem afinidade com aquilo, a dica que ele tá dando aqui é da gente se mudar para fazer aquela coisa. Não que isso não possa ser alterado, sacou? Mas que pelo menos você molde o que você vive para algo que você goste, sente necessidade de fazer, sacou? Hum, procure cumprir que ele se ama e perde. Tá. Não escreva poemas de amor. Vamos lá, o jeito que chegar com isso aqui. Evite a princípio aquelas formas que são muito usuais e muito comuns. São elas as mais difíceis, pois é necessário uma força grande e amadurecida para manifestar algo de próprio, onde há profusão de tradições boas, algumas brilhantes. Ele está falando o quê? Para não se debruçar sobre assuntos que são usuais, como amor, porque é difícil se destacar em um espaço onde já é nichado, nichado não, já é saturado e já existem grandes nomes. Mas às vezes também o cara só quer escrever porque ele precisa. E foda-se se já tem saturado quem que fez. Mas são conselhos, né? Eu acho interessante. Achei muito legal isso aqui também. Achei legal tudo nesse livro, na real. Por isso, apesar dos apontamentos, né? Guarda-se dos temas gerais para acolher aqueles que seu próprio cotidiano lhe oferecer. Escreva suas tristezas e desejos, os pensamentos passageiros e a crença em alguma beleza. Mano, esse aqui é muito bom, porque nesse exercício ensina a gente a observar relações, ensina a gente a observar o ambiente e como a gente se relaciona com tudo isso. Tanto que o livrinho lá de poema que eu fiz é basicamente nessa pegada aqui, ou jabá, né? Descreva tudo isso com sinceridade íntima, serena, paciente, e utilize para se expressar as coisas de seu ambiente, as imagens de seus sonhos e os objetos de sua lembrança. Caso seu cotidiano lhe pareça pobre, não reclame dele, reclame de si mesmo. Diga para si mesmo que não é poeta o bastante para evocar suas riquezas, pois para o Criador não há nenhuma pobreza e nenhum ambiente pobre, significante. Bom, esse aqui é um apontamento legal, mas eu acho. Vamos lá. Ele está falando que o quê? Ele utilizar aquilo que ele vive e aquilo que ele recebe do ambiente, das relações dele. Foda. E ele fala que se não conseguir escrever sobre isso, se achar muito pobre, não culpe o ambiente, culpe a si próprio. Eu acho que esse aqui é um pensamento perigoso, porque a pessoa pode se sentir, a pessoa pode se sentir simplesmente incapaz, saca? Ou simplesmente achar que ele não consegue. E, às vezes o ambiente do cara é pobre mesmo. Como eu falei, é tudo questão de acesso. Porque tudo questão de acesso não, mas acesso é muito importante, né? E o que eu acho legal é que ele, do modo dele, pelo que eu entendo pelo menos, é que ele tá incentivando ele a olhar aquilo que ele vê como pobre de uma forma diferente. E extrair um pouco de. Extrair o que ele puder de arte disso. Mesmo que estivesse em uma prisão, cujos muros não permitissem que nenhum dos ruídos do mundo chegasse a seus ouvidos, o senhor não teria sempre a sua infância. A riqueza preciosa régia esse tesouro das recordações, volte para ela, a atenção. Procure trazer à tona as sensações submersas desse passado tão vasto. Sua personalidade ganhará firmeza, sua solidão se ampliará e se tornará uma habitação
a meia luz, da qual passa longe o burburinho dos outros. Aqui ele tá falando que se ele, mesmo que ele estivesse numa prisão, que ele revisitasse o passado, revisitasse a infância. Ou até, creio eu, que ele tá falando tipo assim, de talvez falar sobre o futuro, as próprias sensações dele que ele tem ali naquele espaço. E se desse ato, e se desse ato de se voltar para dentro de si, desse aprofundamento em seu próprio mundo, resultar em versos, o senhor não pensará em perguntar a alguém se são bons versos. Isso é foda. Ou seja, se uma expressão sua for real, independente do que achem se é bom ou se é ruim, quando você está escrevendo, né? Lógico, isso é válido como expressão. Também não tentará despertar o interesse de revistas por tais trabalhos, pois verá neles seu querido patrimônio natural, um pedaço e uma voz de sua vida. Uma obra de arte é boa quando surge de uma necessidade. É do modo como ela se origina e que se encontra seu valor. Não há nenhum outro critério. Critério é foda. Não há nenhum outro critério. Por isso, prezado senhor, eu não saberia dar nenhum conselho senão este. Volte-se para si mesmo e sondar as profundezas de onde vem a sua vida. Nessa fonte, o senhor encontrará a resposta para a questão de saber se precisa criar. Aceite-a como ela for, sem interpretá-la. Talvez ela revele o que o senhor é chamado a ser um artista. Nesse caso, aceite sua sorte e a suporte, com seu peso e sua grandeza, sem perguntar nunca pela recompensa que poderia vir de fora, pois o Criador tem de ser um mundo para si mesmo e encontrar tudo em si mesmo e na natureza, da qual se aproximou, ou seja, qual que é a fita aqui? De novo ele bate nessa tecla da pessoa se voltar para si mesmo e se auto-perceber se é realmente uma necessidade de criar. E caso ela seja, ele aceite o fardo e a glória disso, sem esperar uma devolução do mundo de fora. É simplesmente o ser com ele mesmo. E o que ele sente de recompensador naquilo que ele está criando. Nesse caso aqui é a escrita, né? Mas a gente pode fazer isso para outros espaços. Mas talvez, depois desse mergulho em si mesmo e em sua solidão, o senhor tenha de renunciar a ser um poeta, ou renunciar a ser um poeta. Basta, como foi dito, sentir que seria possível viver sem escrever para não ter mais o direito de fazê-lo. Mesmo assim, não terá sido em vão o exame de consciência que lhe peço. Seja como for, a vida encontrará a partir dele caminhos próprios, e que eles sejam bons, ricos e vastos. É o que lhe desejo mais do que posso manifestar. Nessa busca pessoal, ele pode perceber que não é para ele escrever isso que ele está dizendo, e tudo bem. E que simplesmente o exercício de se questionar é válido, saca? Muitos desses momentos eu já passei. Eu curto escrever, mas eu já tentei fazer várias coisas. E as que eu sempre desisti foram coisas que requereriam muita repetição e muita disciplina. É a mesma coisa, tipo, tocar um instrumento, já tentei tocar violão, teclado, pandeiro. Isso porque, ainda bem que eu tive a sorte de ter acesso, né? Então eu entendo muito bem essa. Entendo muito bem não, né? Mas tipo assim, eu tenho uma certa experiência com essa questão de se questionar se aquilo era mesmo pra mim. Eu cansei de direto, tipo assim, 2, 3 meses tentava aprender, eu falava, mano, sempre a mesma coisa, eu fico com raiva, vai tomar no cu. E tipo assim, é pra outras coisas. E na escrita, o único bagulho que eu fiz que eu pensei, porra, eu realmente curto. E não é entediante, e aí eu realmente o tempo passa, e é isso, mano. Então, é o que eu tô seguindo. Não só com a escrita, como a leitura também, que eu acho que tá me acrescentando pra caralho como pessoa. O que ainda devo dizer ao Senhor? Parece-me que tudo foi enfatizado da maneira apropriada. Por fim, gostaria apenas de aconselhá-lo a passar com serenidade e seriedade pelo período de seu desenvolvimento,
Não há meio pior de atrapalhar esse desenvolvimento do que olhar para fora e esperar que venha de fora uma resposta para questões que apenas seu sentimento íntimo talvez possa responder na hora mais tranquila. Ah, por isso que ele fala tanto de se voltar para si, porque ele tá acreditando que tem coisas que só em si mesmo que são respondidas. Foi para mim uma alegria encontrar em sua carta o nome do professor Horacek. Vou trocar o nome desse povo. Guardo uma grande estima por esse amável sábio. Uma gratidão que se mantém através dos anos. Por favor, mencione a ele o que sinto. É muita bondade que ainda se recorde de mim, e sei apreciá-la. Devolvo também os versos que o senhor me confiou amigavelmente. E lhe agradeço mais uma vez pela grandeza e pela cordialidade de sua confiança, de que procurei me tornar um pouco mais digno do que realmente sou, como um estranho por meio desta resposta sincera, feita da melhor maneira que pude, com toda devoção e toda simpatia, Reiner Maria Hilke. Cara, eu queria escrever uma carta legal assim. Eu, eu nunca escrevi uma carta, né? Acho que assim, quem escreve carta hoje em dia. Mas eu queria escrever de uma forma legal assim. Prezo muito e papapá, e com toda devoção e simpatia. A gente não tem. A gente não tem. A gente não demonstra mais o carinho, né? Tipo, dessa forma assim. De exaltar realmente uma pessoa que a gente estima. Pelo menos não consigo, né? Mas acho muito foda. Segunda carta. Ela é pequenininha. Dá pra mandar. Hum, Viareggio, perto de Pisa, Itália. 5 de abril de 1903. O tempo de uma carta para outra. De fevereiro até abril. Eu sou horrível com meses. Janeiro, fevereiro, março. 2 mesinhos aí, velho. É preciso que me perdoe, caro e prezado senhor, por só lembrar agora, com gratidão, de sua carta de 24 de fevereiro. Passei todo esse tempo indisposto, não exatamente adoecido, mas como que oprimido por um abatimento parecido com o da influenza. Eita porra. Me deixou prostrado, incapaz para tudo. Por fim, já que não melhorava, viajei para este mar do sul, cujo efeito benéfico já me ajudou uma vez. Cadê? Onde eu parei? Sempre me perco assim. Já me ajudou uma vez? Cadê? Cadê? Aqui. Mas ainda não estou saudável. Escrever ainda é algo difícil. Sendo assim, o senhor deve considerar essas poucas linhas como se fossem muitas. Deve ter certeza de que sempre me alegrará com cada carta. Só tem de ser indulgente em relação à resposta, e talvez venha a deixá-lo muitas vezes de mãos vazias, pois, fundo e justamente quanto aos assuntos mais profundos e mais importantes, estamos indizivelmente sozinhos, de modo que muita coisa precisa acontecer para que um de nós seja capaz de aconselhar ou mesmo ajudar o outro. Muitos êxitos são necessários. Toda de uma constelação de acontecimentos tende a se alinhar para que isso dê certo alguma vez. Hoje eu queria dizer apenas mais duas coisas ao senhor. Primeiro, quanto à ironia. Não se deixe dominar por ela, essa ironia. Principalmente em momentos sem criatividade. Nos momentos criativos, procure fazer uso dela como de mais um meio para abarcar a vida. Usando com pureza, ela também é pura. E não é preciso envergonhar-se dela. Caso a intimidade seja excessiva, caso o senhor tema essa crescente intimidade com ironia, volte-se para assuntos grandes e sérios, diante dos quais ela se torna pequena e desamparada. Procure o fundo das coisas, ali a ironia nunca chega. Assim, se o senhor. Peraí, isso aqui é interessante, ó. Tudo é interessante, né? Caso a intimidade seja excessiva, caso o senhor tema. Aqui ele está falando sobre a ironia e dicas de como utilizar. Ela pode ser pura, mas pode ser. Pode estragar o texto dele também. Ele está falando que aqui, ó. Procure no fundo das coisas, ali a ironia nunca chega. Assim, se o senhor seguir seu caminho à beira do que é grandioso, pergunte-se também se este modo de compreender o mundo corresponde a uma necessidade do seu ser, pois, sob a influência das coisas certas, ou a ironia o abandonará,
se ela for algo ocasional, ou então ela ganhará força, se lhe pertencer como algo inato. Isso aqui é da hora. Tudo da hora, assim. Isso. Só porque eu gostei do livro, eu fico falando que tudo da hora. Porque ele tá falando que o quê? Nessa pegada de testar a ironia, que ele utilize na forma de um exercício de falar sobre coisas grandiosas e coisas essenciais e necessárias. Coisas da vida, tipo, origem, pelo que eu entendo, né, pelo menos. Origem da vida, origem do mundo, pra onde vai, pra onde vamos, quem somos nós, em essência. E quando ele tentar responder essas questões, se a ironia ainda estiver lá, porque a ironia faz parte do jeito dele de escrever. Se ela não tiver, então que ele use ela com parcimônia. E se converterá em uma ferramenta séria, assumindo seu lugar eh, no encadeamento de recursos com os quais o senhor terá de constituir sua arte. E a segunda coisa que eu queria dizer hoje é a seguinte: os livros que possuo, apenas alguns são indispensáveis, e só dois se encontram sempre entre as minhas coisas, onde quer que eu esteja. Eles também estão perto de mim por aqui: a Bíblia e os livros do grande poeta dinamarquês James Peter Jacobsen. Eu vou procurar esse cara depois que eu não acho interessante, vamos ver. Não sei se o senhor conhece suas obras. Perdão. Pode providenciá-las facilmente, pois uma parte delas foi publicada na Biblioteca Universal, editora Reclam, em ótima tradução. Providencie o volumezinho. 6 novelas de J. P. Jacobsen, seu romance Niels Então comece pela primeira novela daquele volume chamada Mogens. O mundo se abrirá para o Senhor. A felicidade, a riqueza, a grandeza inconcebível de um mundo. Viva por algum tempo nesses livros, aprenda com eles o que lhe parecer digno, ser aprendizado. Mas sobretudo os ame. Esse amor lhe será retribuído milhares e milhares de vezes, de modo que, seja qual for o rumo tomado pela sua vida, tenho certeza de que ele percorrerá o tecido de seu ser, como um dos fios mais importantes entre todos os fios que compõem a trama de suas experiências, decepções e alegrias. Se devo dizer com que aprendi alguma coisa sobre a essência da criação, sobre sua profundidade e eternidade, só há dois nomes que posso mencionar: o de Jacobsen, do grande poeta, e do Auguste Rodin, o escultor que não tem igual entre todos os artistas vivos hoje em dia. E tudo dê certo em seus caminhos, seu Rainer Maria Rilke. Esses artistas que ele menciona eu não conheço, mas creio que sejam bons, porque esse livro é maneiro. E eu vou encerrar por hoje. E eu posso sentir um pouco do que é o livro, né? Basicamente são essas cartinhas que eles trocam e fica registrada a parte do Ryuk. E é mais sobre como ele aconselha esse menino a encarar a vida e sobre seus textos. Como a gente pode ver, ele é um cara que parece ser bem solitário, tanto que ele sempre indica que o interlocutor dele, o ouvinte, né, procure em si, busque em si, que os outros não têm nada a ver com essa busca, que sempre será ele consigo mesmo, tanto na forma de escrever como na forma de viver. E temos não, eu tenho algumas discordâncias com isso, mas eu acho muito válido esse livro. Então a primeira parte vai ficando por aqui. Quem acompanha ou vai acompanhar, espero que curta. Esse é um episódio curtinho porque é quarta-feira e é um dia que eu tô meio zerado. Não tô com a cabeça muito legal, mas é um livro tão da hora que eu queria trazer. Então eu agradeço quem acompanhou, vai acompanhar. Muito obrigado mesmo. É nóis.